Nós estamos exatamente há 4 semanas em Balneário Pissarras. É a primeira vez que eu fui em Balneário Pissarras, eu não tinha ido. Adorei, a praia é muito boa, não é, Rosinha? É quentinha a água, cara. Tem boas ondas. As praias no Rio de Janeiro são bonitas, mas são frias. As águas são muito frias. Você vai na Barra da Tijuca, você sai batendo o dente. Pode estar a temperatura que for, a água está sempre fria. E ali, ai, que delícia de água boa. Né? O Lucas virou um peixe. Não queria sair da água. Mas uma coisa interessante é que férias boas são aquelas férias que você fica e aí no final dá vontade de ir embora. Essas são as férias boas. As férias ruins são aquelas que você fica e não dá mais vontade de ir embora. Então quer dizer que tem alguma coisa errada onde você mora, não é? Porque o normal é dar saudade de casa. E foi isso que aconteceu. Na verdade, semana passada eu já estava querendo ir embora. Mas, né, a Lidiane estava curtindo, minha sogra estava curtindo, o Luca estava curtindo. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como a gente, no final da história, cria na nossa cabeça uma espécie de felicidade eterna. A gente acha que vai, eu pelo menos, né? Eu não sei você, mas a gente acha que vai sair de férias e vai para um lugar legal e até o último dia você vai querer ficar. E não é bem assim. É muito legal quando a gente chega, né? Cheguei lá, a praia é boa, o apartamento era bem legal, né? Tudo custeado pela minha sogra, né? Vale a pena dar os créditos aqui, né? Uma salva de palmas. Mentira, não precisa dar salva de palmas. Mas a gente fica eufórico, né? A praia é pertinho de casa, comida bem diferente do que a gente está acostumado a comer. E aí cria-se aquela expectativa de que aquele sentimento vai durar um mês, né? Mas não é. Depois de um tempo, eu já começo a sentir saudade da minha cama. Primeira coisa, minha cama, cara, esse colchão está me arrebentando as costas. Eu comecei a reclamar. E já puxei o colchonete para o chão. Se eu vou deitar no chão, cara, eu tô com as costas doendo. Aí depois as panelas não eram as minhas, né? Já que eu estava fazendo rango, eu prefiro o meu fogão, né? Eu quero as minhas guitarras, né? Cadê meus livros? A gente começa assim, eu sou um velho mesmo, né? Vou fazer 50 anos esse ano, sou um velho, fico reclamando. E aí quando a gente chega em casa, né? Eu achei que o Luca, por exemplo, criança, né? Tava lá com praia pertinho, fosse reclamar, danou a falar. Isso aqui, ó, cadê as plantas? Cadê não sei o quê? Minha sogra até comentou, tá eufórico, né? Tava com saudade de casa, cara. Eu falei, tava com saudade de casa? Eu falei, tava. Porque a felicidade dessa perspectiva, ela é passageira, dura pouco. E aí eu não sei vocês, né? Mas eu, quando chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar os sapatos. Às vezes eu até esqueço, né? E entro com o sapato, a Lidiane briga, mas eu tiro, porque no final da história a gente pode sujar a casa e que é bem melhor ficar descalço. Eu sou assim, né? Eu gosto de pisar no chão mesmo. E tem nessa coisa de chegar em casa e de tirar os sapatos, de ficar à vontade, intimidade. Não é isso? A gente não tira o sapato na casa dos outros, muito difícil, né? Até você tira, mas fica de meia, né? Ou na casa que a gente chega, como a gente chegou lá, eu também não tirei os sapatos, eu saí entrando de sapato com tudo, mas em casa não. Em casa eu quero estar à vontade, eu quero tocar o chão, eu quero sentir, porque há intimidade ali no relacionamento da gente com aquilo que a gente está acostumado, né? Não sei se eu estou viajando demais. Me lembra até uma música do Gerson Brenner, né? Gerson Borges, desculpa, Brenner era o ator, né? O Gerson Borges, que até postei hoje no grupo da igreja, que tem a letra bem assim, né? A oração é a chave, Jesus é a porta, para entrar no coração de Deus, acredite, hoje mesmo pude entrar, ele está falando da oração, né? De entrar na presença de Deus, e ele diz, pés descalços, descansar no conforto do coração do Pai. Eu penso que, por mais que a gente crie expectativas, né, de que
existam universos em que a gente vai estar plenamente feliz, a felicidade no final da história ela só é encontrada nos braços do Pai, porque essa é eterna. Porque não há desertos que não possam ser transformados pela graça de Deus. Amém? Eu nem li o texto ainda, né? Mas vamos ler então Gênesis 45. Diz assim: José não conseguia mais conter-se diante dos presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se revelou aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive. E seus irmãos não conseguiam responder-lhes, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: chegai-vos mais perto. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso, por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida como um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra. É sempre bom retornar a Gênesis, e especificamente para mim, a Gênesis 45. José é um personagem clássico, não é? É um personagem que tem uma relevância na história de Israel muito grande, porque, como você pode perceber no texto, é por causa de José, é por conta de José estar no Egito, que a vida da sua família seria preservada, porque havia uma fome nesse período muito grande, e somente o Egito tinha recursos, né? E a gente vai ver o porquê. E José foi levantado por Deus para dar continuidade a uma promessa feita a Abraão lá atrás, de que a família de Abraão seria tão grande como as estrelas do céu. Mas as coisas não foram tão fáceis assim, não é? José não acordou um dia sendo o segundo mais importante no Egito. Se você não lembra a história de José, eu vou relembrar para você. José era o filho mais querido de seu pai. Era o preferido. Ele era filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. José era o preferido, e isso é percebido no texto de Gênesis, porque só ele ganha uma túnica colorida. Os irmãos não. O pai deixa bem claro que José era o preferido, a ponto de pedir a José que falasse das coisas que os irmãos faziam escondidos. José era uma espécie de irmão espião no meio dos outros, o que deixava os irmãos extremamente enciumados de José. Até no dia que José teve um sonho e contou o seu sonho, dizendo que ele viu seus irmãos e seu pai ajoelhados diante dele. E ali foi a gota d'água, não é? Os seus irmãos ali, tomados por um sentimento destrutivo, quase matam José, mas terminam por vender José para mercadores. José então vai se tornar escravo na mão de mercadores, atravessando todo o deserto até o Egito. Chegando no Egito, ele vai ser vendido para Potifar.
Potifar tem uma casa muito grande, tem uma esposa bonita, e ali José, demonstrando que era alguém de responsabilidade, consegue melhorar a sua vida, sendo o escravo responsável pela casa de Potifar. Mas, como sempre na história de José, as coisas não são sempre fáceis. Ele vai ser levianamente, mentirosamente acusado de assédio pela esposa do faraó, pela esposa de Potifar. Apesar de não ser verdade, José de novo será enviado para a escravidão, agora como condenado na prisão. A prisão no Egito devia ser uma coisa terrível, né? Se a gente fala da prisão de Paulo e conta de como era o lugar ruim de se estar, você imagina a prisão no Egito, milhares de anos antes. José está lá, abandonado, esquecido. Mas é num determinado momento que José vai compreender, entender através de uma revelação de Deus os sonhos de dois condenados, que era o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. E por causa desses sonhos, José vai ser levado pelo copeiro à presença do faraó tempos depois, e ele então vai compreender, através da revelação de Deus, o sonho do faraó, de que viria um tempo de fome terrível e que era necessário o faraó acumular manutenção, alimento, recursos para o tempo que viria, e por conta disso o faraó vai nomeá-lo o segundo mais importante em todo o Egito. José é o exemplo de alguém que chegou lá. Não foi fácil, foram tempos difíceis, foram desertos difíceis, mas José chegou lá. José venceu na vida. José agora ele é o segundo mais importante no Egito. José era um cara de renome, José era uma pessoa importante, José era alguém procurado, José era alguém de uma responsabilidade tamanha. Mas o texto mostra para a gente que alguma coisa não estava certa com José. Parece que faltava algo na vida de José. Você vai perceber isso quando o texto, em Gênesis 45, já diz que José, não aguentando mais, chora. Se você voltar um pouquinho o texto, você vai ver que os irmãos de José vão ser, mais uma vez, colocados frente a frente com José. Aqueles que haviam traído ele, aqueles que haviam vendido ele, aqueles que pretendiam matá-lo, estão de novo, mais uma vez, diante de José. Eles não conhecem José, eles não identificaram José até agora. Mas José tem um problema. E eu penso que um dos problemas de José é que aquela situação com a sua família não era uma situação resolvida. Não era uma situação resolvida. Alguns vão dizer que José estava testando os irmãos, porque ele vai aqui colocá-los em situações, que são situações realmente bem esquisitas. E alguns vão dizer que ele estava querendo saber se eles haviam mudado, se convertido mesmo. Eu tenho cá minhas dúvidas, se no fundo não tinha uma coisinha, um sentimentozinho, algo no coração de José de vingança, de dar agora uma pisa, agora que ele estava num lugar de maior importância. Não é à toa que o primeiro filho de José no Egito se chama Manassés, que significa esquecimento. Parece que José tentou esquecer o problema com a sua família. Parece que José tentou esquecer o problema com os seus irmãos. Porque era muito mais fácil, pensem comigo, José procurar a sua família, já que ele era o segundo mais importante no Egito, do que a sua família encontrá-lo. Eles não tinham condições, nem ferramentas, nem recursos para achá-lo. José poderia. Ele agora tinha número, tinha pessoas à sua disposição, mas em nenhum momento José faz isso. Em nenhum momento José chora, por exemplo, quando foi vendido para os mercadores. Em nenhum momento José chora, por exemplo, quando foi acusado levianamente. A Bíblia não fala que José chorou quando ele chegou na prisão.
A Bíblia não fala que José chorou em nenhum momento, até esse momento do confronto, do encontro com os irmãos, com aqueles que haviam feito mal a ele, com aqueles que haviam pisado nele, com aqueles que haviam ferido José. E o texto diz: e José, não se contendo mais, chorou. Ele diz, o escritor, que José manda todos os egípcios saírem da sala, fica sozinho com os seus irmãos e, não aguentando mais, chora. Primeira pergunta para você hoje é: o que você não aguenta mais? O que você não aguenta mais? Porque eu penso que no relacionamento com os nossos familiares, no relacionamento com os nossos amigos, no relacionamento com os nossos irmãos, muitas vezes a gente se sente aviltado, ferido, magoado, mas a gente se cala, a gente guarda, porque a gente pensa que não lidando com aquilo, a gente vai esquecer. Mas as marcas sempre ficam, sempre ficam. O José, quem sabe, embora o texto não diga, fosse aquele tipo que no dia a dia, quando perguntavam se estava tudo bem, ele respondia: tá tudo bem. Temos recursos, temos alimentos, temos manutenção. Mas não era sobre isso, era sobre o coração de José. E em Gênesis 45 o que está acontecendo é que Deus está tratando o coração de José. O que é que você não aguenta mais? Eu penso que, à luz do texto, é tempo de nós pararmos de guardar mágoas, cicatrizes. É tempo de nós pararmos de fingir que aguentamos, que temos a pele grossa. É tempo de nós realmente abrirmos o coração para que a graça de Deus nos cure, para que a graça de Deus nos liberte, para que a graça de Deus nos transforme. E você sabe como isso vai acontecer? Não é lá no cantinho do seu quarto um vento soprando e estando tudo bem, não. É quando aquele que te feriu for colocado diante de você, como com José. E é isso que Deus faz, para que as coisas sejam arrumadas, para que as coisas sejam alcançadas, para que as coisas sejam tratadas, ditas. A gente precisa aprender isso. Ao invés de levar para casa o sofrimento, a angústia, a frustração, é chamar o outro em amor e, quem sabe, chorar, porque não aguentamos mais ver a distância que está sendo causada entre nós. Eu penso que José chora, isso é importante no texto, porque não aguenta mais, é o que o texto diz. Mas José diz algo que é tão importante quanto. José, não aguentando mais, ele chora e diz: cheguem mais perto. Porque é na proximidade que Deus nos transforma. É na proximidade que Deus nos muda. É nos relacionamentos, na comunhão, na busca pelo outro que reencontramos a cura de Deus. Porque Deus se manifesta através dos relacionamentos. Deus se manifesta através da proximidade. Deus se manifesta através daqueles que andam juntos. Amém? Amém. Eu lembro de um outro texto, quando eu prego esse texto, eu já preguei esse texto algumas vezes. Eu me lembro de um outro texto paralelo a esse, que é com Jacó, pai de José. Você vai se lembrar, Jacó era um personagem curioso. Tem duas fases de Jacó. A primeira fase é o Jacó que rouba até a oração, né? Roubou a oração do seu irmão, roubou a bênção do irmão, roubou a primogenitura do irmão, fugiu. O irmão ameaçou matá-lo, semelhante com José até, né? Ameaçou matá-lo. José então vai embora até que há um tempo que Deus se manifesta a Jacó e diz: é hora de voltar. Agora ele tem filhos, ele tem família, ele tem bens, tem pessoas que estão na responsabilidade dele. Ele volta, mas volta
com medo do que o seu irmão faria. E o texto é muito interessante, porque quando Jacó está se aproximando da cidade em que seu irmão está, Gênesis 33, vão dizer, seu irmão lhe espera com um exército. Ele pensa, lascou-se, né? Vai dar errado. Ele bota então os servos na frente com presentes, né? Para ver se a coisa vai ser amenizada. E o texto tem uma tensão mesmo. Você não sabe o que Esaú vai fazer. E quando eles se encontram, diz o texto que Jacó sai correndo, pula no pescoço de seu irmão e diz, Esaú, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus. Você já pensou em rosto mais inadequado para ver a presença de Deus do que de Esaú? Mais inapropriado para ver a presença de Deus do que o rosto de Esaú? Mas a face de Deus se revela quando arrancamos os grilhões dos nossos corações, quando derrubamos os muros, quando buscamos a aproximação, quando nos achegamos aos outros, como fazemos, como José faz nesse texto, cheguem mais perto, porque é só na proximidade, é só no relacionamento, é só realmente quando nos encontramos com o outro, que a face de Deus se manifesta, costurando em nossas existências a linha da graça, a linha da cura, a linha realmente da transformação. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. O que é que você não aguenta mais? Procure, se encontre, converse sobre, que vai ser nesse momento que o Espírito de Deus vai trazer libertação do sofrimento que tanto nos aflige. Eu não sei se você tem problema com seus pais, com os seus avós, com os seus filhos, com o cônjuge, com amigos, eu não sei. Mas o que eu sei é que, segundo o texto, esse é o tempo da reconciliação, do perdão, do choro do perdão. O texto continua dizendo, e diz assim, versículo 3, então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. Claro que eles estavam perplexos. Ele tinha cara de egípcio, né? Cabelo de egípcio, roupa de egípcio. Ele era um egípcio. Por isso a necessidade de José dizer, eu sou José. E eles estão olhando para aquele cara, homem importante no Egito, eles não o reconhecem, já se passaram muito tempo. José tem uma família egípcia, provavelmente fala na língua dos egípcios. E eles não reconhecem José. Não reconhecem porque se passou muito tempo. Não reconhecem porque a distância se tornou um abismo entre eles. Não se reconhecem porque não tem mais intimidade. Mas você sabe que uma coisa que é relevante nessa porção é que muitas vezes nós habitamos do mesmo CEP, mas em universos completamente diferentes. Aquele que um dia foi íntimo pode ter se tornado um estranho com as coisas que disse, com as coisas que fez, com as coisas que deixou de fazer, a ponto da gente não reconhecer mais o outro. Sabia que isso é possível? Quem você se tornou, eu não me reconheço mais. Mas eu penso, se no primeiro momento a verdadeira felicidade está na aproximação, no relacionamento, no perdão, na intimidade, no segundo momento a verdadeira felicidade está quando entendemos a nossa identidade. José era filho de Jacó, descendente de uma promessa feita por Deus a Abraão, e ele havia se esquecido. Mas agora é um momento, realmente Deus, por isso está colocando seus irmãos diante dele de novo, para que José se lembrasse quem ele era,
para que José se lembrasse o porquê de Deus ter chamado ele, para que José se lembrasse qual era a sua verdadeira identidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, muitas vezes a gente participa da celebração, participa do culto, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de cantar as músicas, de ouvir uma boa pregação, mas quando termina isso aqui, nós não temos identidade nenhuma, nós nos tornamos um estranho. Muitas vezes, toda a nossa religiosidade está presa, cativa a um momento, mas quando chega fora desse universo cristão, fora da bolha, as pessoas não conseguem nos reconhecer como filhos de Deus. Muitas vezes dentro da nossa casa não agimos como filhos de Deus. Muitas vezes nos nossos relacionamentos dizemos coisas que Deus se envergonha. Muitas vezes nas nossas famílias agimos de maneira a sermos um indivíduo completamente estranho ao modelo que Deus tem para nós enquanto seus filhos, enquanto representantes do seu evangelho. Nós precisamos entender que fomos chamados não para um momento de louvor e adoração em um determinado dia da semana, mas uma vida de quem realmente sabe a quem pertence, de quem realmente sabe do que faz parte, e que essa nossa identidade esteja realmente escrita em nossas testas, escrita em nossa fronte, a ponto das pessoas perceberem que através das nossas atitudes a graça de Deus é manifestada. Não podemos viver uma vida hipócrita, uma vida de duas caras, uma vida de dois discursos, atitudes que realmente não condizem com o que dizemos crer, com a nossa profissão de fé. Por isso José está dizendo, eu sou José. Ele diz para que os irmãos entendam, para que os irmãos se lembrem, para que os irmãos realmente o reconheçam, mas ele diz para ele também, porque ele precisava ouvir isso. Ele não pertencia ao Egito, ele não pertencia ao faraó, ele pertencia a Deus. A felicidade se encontra quando encontramos a aproximação, redescobrimos o perdão, a graça, a intimidade. Mas a felicidade também mora quando entendemos quem somos e vivemos segundo a nossa crença. Amém? Amém. Se chegar no céu e Deus perguntar qual é o teu número de identidade, você vai saber de qual? Tem gente que sabe, né? Da minha identidade eu não sei não, mas eu sei o meu CPF e o CPF da minha esposa. Ó, eu decorei o CPF da minha esposa. A minha carteira de identidade eu não sei. Eu esqueço data de aniversário, data de casamento, esqueço aniversário de todo mundo lá em casa, eu tenho que ir na anotação para eu lembrar. Eu esqueço até o meu aniversário. Você acredita nisso? Às vezes eu troco. É 8/6, eu falo 6/8. E eu tenho que ser corrigido. Eu esqueço um monte de coisa, assim como você também, principalmente os homens, né? Os homens, memória bem curta, né? As mulheres guardam mais coisas, né? Mas você sabe que quando nós chegarmos na presença de Deus, nada disso importará. Porque o importante é lembrarmos quem somos. Porque fomos comprados com preço do sangue de Cristo, lavados, purificados do pecado, transformados em novas criaturas, feitos filhos de Deus. Portanto, sejamos filhos de Deus na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Sejamos filhos de Deus. E que não haja necessidade de dizermos, eu sou filho de Deus, porque isso precisa ser perceptível. José então vai para o terceiro momento aqui, quem sabe o final, né, do texto, de uma maneira belíssima, né? Ele vai dizer assim, versículo 4, e José disse mais a seus irmãos, aproximai-vos, e eles se aproximaram. Então prosseguiu, eu sou José, vosso irmão. E aí ele diz aqui, ele podia parar aqui, né? Eles sabem quem é José, eles se lembram, né? Eu sou José. Pô, eles já estão com os olhos já arregalados, né? Mas ele fala, aquele que vocês venderam para o Egito.
Mas se ele para aí, eles vão pensar, bom, agora ele vai matar a gente, né? Porque ferrou, né? A gente fez isso de errado mesmo e não tem jeito mais para nós. Mas olha o que ele diz. Versículo 5. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorsos por me teres vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Os irmãos tinham responsabilidade nisso? Tinham. Eles queriam matar José. Eles venderam José para os escravos. Eles tinham responsabilidade nisso, muita. A culpa era deles. Mas eu vou dizer para você uma coisa importante nesse texto. Se no primeiro momento encontramos a felicidade quando encontramos a proximidade, no segundo momento encontramos a felicidade como entendemos a quem pertencemos, no terceiro momento nós encontramos a verdadeira felicidade quando nós começamos a olhar as coisas com os olhos de Deus. Vocês me venderam para o Egito, eu sei, mas eu sei que foi Deus quem me trouxe para cá. O que está acontecendo aqui? José sabe que a responsabilidade é deles, mas ele sabe que Deus sabe muito mais coisas do que ele. Ele sabe que Deus tem planos insondáveis que nem mesmo José conhecia. Ele sabe que apesar dos vacilos, dos tropeços, das falhas, Deus com a sua graça costura os nossos relacionamentos e transforma aquilo que é trágico, aquilo que é terrível, em salvação. E transforma aquilo que é doloroso, aquilo que nos fere, em poder para a glorificação do santo nome dele. Amém. Deus pega as nossas experiências ruins, aquilo que disseram para nós, aquilo que fizeram que nos feriu, aquilo que nos maltratou, e transforma em algo lindo e poderoso. Amém. Isso é enxergar o mundo com os olhos de Deus, porque a espiritualidade não é cumprir ritos. A espiritualidade não é dizer que é bonzinho. A espiritualidade é colocar realmente o Espírito Santo, a graça de Deus entre nós e o mundo, e enxergar o mundo com essas lentes, a lente realmente do plano, do projeto de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente fica muito preso a essas coisas. Porque naquela vez fulano fez isso comigo, e essas palavras foram duras demais. Daquela vez não aconteceu da maneira que deveria acontecer, o que eu acho que tinha que acontecer, e eu estou triste. E a gente não percebe que apesar das nossas falhas, dos nossos tropeços, apesar daquilo que a gente faz, que muitas vezes nos traz vergonha, Deus, se colocarmos nas mãos dele, se nós olharmos com os olhos de Deus, nós vamos perceber que apesar disso, Deus pode transformar essas coisas em algo grandioso, a ponto de Deus pegar irmãos assassinos, irmãos infiéis, irmãos traidores, e transformar esse episódio na salvação de Israel. Caramba! Qualquer coincidência com o ministério de Cristo, né? Que é aquele que vai sofrer para trazer salvação, não é mera coincidência, tá? Não é mera coincidência, não é à toa que José é o mesmo prefixo para Jesus. Josué é o mesmo nome. José é um tipo de Cristo que sofreu por causa dos homens. Não era o projeto de Deus que José sofresse, mas nas mãos de Deus. E aí que está a espiritualidade de José. Ele pode perceber isso em sua totalidade agora. Ele percebe que Deus transformou tudo aquilo em algo maravilhoso e belo. Maravilhoso e belo, porque é justamente nesse momento em que nós buscamos, quem sabe, a intervenção de Deus para esses sentimentos que nós guardamos, como foi dito, a essas experiências frustrantes, a esses episódios que realmente nos afligem, e olhando com os olhos de Deus e se colocando à disposição de Deus, nós podemos realmente entender que Deus pode transformar essas coisas em algo maravilhoso no final. Maravilhoso no final. No momento a gente não percebe. Quem é que vê a graça de Deus e a misericórdia quando é vendido como escravo? Quem? Quem que vê a graça e a misericórdia de Deus quando é acometido de um câncer? Quem?
Quem, quando está sofrendo, acha lindo e maravilhoso e diz muito obrigado, Senhor? Esse discurso é vazio. Mas se nós olharmos com olhos espirituais, nós poderemos em um determinado momento olhar para trás e poder dizer como José: não vos afligis, porque vocês me venderam para o Egito, mas hoje eu sei que Deus me trouxe aqui para preservar vidas. Eu não sei o que aconteceu na sua história, como você não sabe o que aconteceu na minha, e eu sei que na minha, meu amigo, houveram tempos que eu achei que Deus tivesse me abandonado. Houveram tempos que eu sentei no chão e disse: Senhor, não é possível que você me trouxe para cá para isso. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo a mão de Deus. Amém. E eu vou te dizer mais: se eu não tivesse passado por aquilo tudo, não seria quem eu sou hoje. Não que eu seja alguém, mas essas experiências, quando colocadas nas mãos de Deus, nos molda, nos transforma em um varão melhor, em um homem, uma mulher melhor, em alguém realmente segundo o coração de Deus. A gente precisa entender isso e parar de ficar preso a essas coisinhas, sabe? Sempre voltando ao passado, sempre preso às coisas que aconteceram, sempre regurgitando, jogando na cara das pessoas aquela vez, e não olha realmente com os olhos que José agora está olhando toda essa situação, entendendo que Deus estava realmente conduzindo o seu caminho para um propósito maior, apesar dos pesares. Então a nossa oração precisa ser: Pai, toma tudo isso nas tuas mãos e me molde, e me transforme, e me faça ser alguém segundo o teu coração, e me conduza para os seus propósitos, e que a gente, uma vez por todas, sinta o sopro do Espírito Santo limpando as cicatrizes, limpando a sujeira, limpando aquilo que nos magoa, que nos magoa, que nos trouxe mágoa, e nos transformando realmente em pessoas, em homens e mulheres, em crentes espirituais. Amém? Amém. Eu tiro o sapato para entrar em casa assim. Não é porque eu vou sujar e vou tomar uma chamada da minha esposa, que realmente, se eu der mole, ela faz. Ela limpou, né? Mas eu tiro os sapatos porque eu preciso da intimidade. Isso me lembra um outro texto, e eu gostaria de encerrar com esse. José é tipo de Cristo, assim como Moisés é tipo de Cristo. E Moisés, depois de ter fugido da sua identidade, depois de ter ido embora do Egito e não ter mais nenhum relacionamento com o seu povo, os hebreus, atravessa o deserto. Perceba que o deserto está sempre presente, né? Uma luz se acende, é Deus que fala. E eu sempre pensei nesse texto de acordo com a sacralidade que ele exige, né? Porque Deus é santo, ele estava presente ali, naquela vegetação que não se consumia pelo fogo. E Deus vai dizer: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que você pisa é santo. Mas nas entrelinhas está escrito: Moisés, você chegou em casa. Porque não há deserto que não possa ser transformado por Deus. Amém? Amém. Eu vou ler de novo a letra do Gerson Borges, que diz assim: a chave é a oração, a porta é Jesus Cristo. Para o coração de Deus, acredite, hoje mesmo pude entrar, pés descalços, descansar no aconchego do coração de Deus. Vamos orar?